Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que resolve as questões do Enem 2016. Não esquece, se você gostou do nosso vídeo, senta o dedo aí no like, faz o seu comentário e aproveita, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Smart Groups. Sejam todos muito bem-vindos e vamos à questão da aula de hoje, que é a questão 171 do caderno amarelo. Em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F até o reservatório de um novo bairro B. Após avaliações, foram apresentados dois projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta, que atravessaria outros bairros, ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no sistema de coordenadas XY da figura, em que a unidade de medida nos eixos é o quilômetro. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento de reta demora 1 hora, enquanto que 1 metro de construção de galeria via semicircunferência demora 0,6 horas. Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para a raiz de 2. O menor tempo possível em hora para a construção da galeria para atender às necessidades de água do bairro é de. Então, o que é que a questão diz? Numa cidade vai ser construída uma galeria subterrânea e são apresentados, depois de algumas avaliações, dois projetos para o trajeto. Um é esse segmento de reta que sai aqui do ponto F até o novo bairro que está aqui no ponto B. E o outro é uma semicircunferência que vai contornar os bairros até chegar no novo bairro aqui B. É dito na questão, e a gente vai destacar aqui o seguinte, que para construir aqui esse novo trajeto, para cada 1 metro de perfuração dessa galeria vai se levar 1 hora. Vamos destacar aqui no problema. Você usa esse segmento de reta. Já se essa galeria for construída aqui por meio da semicircunferência, cada 1 metro de perfuração vai levar 0,6 horas. E a gente chega na pergunta de fato da questão. O que ele quer saber é o seguinte: o que é que vai ser mais viável? O que é que vai demorar menos? Construir essa galeria usando essa reta, o tempo vai ser menor, ou construir essa galeria usando essa semicircunferência? Essa é a nossa pergunta. E para responder isso, a gente vai ter que calcular quanto tem aqui de distância em metros, se essa galeria for construída aqui no segmento de reta, e quanto tem aqui de distância em metros, se essa galeria for construída aqui usando a semicircunferência. Então vamos começar aqui calculando essa distância desse segmento de reta. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui e vou fechar também aqui. Aí vocês vão perguntar por quê. Se a gente observar a metade desse segmento de reta, que é o percurso, o trajeto da galeria, ele é exatamente o raio dessa semicircunferência. Esse pedacinho aqui e esse aqui são iguais. Então, se eu determinar a medida desse raio aqui, basta que eu dobre, que eu vou descobrir o tamanho ou o comprimento desse trajeto aqui em metros. E por que eu passei uma reta aqui e outra reta aqui? Quando eu fiz isso, eu criei aqui um triângulo que é retângulo. E eu sei que esse lado aqui mede 1 metro, ou melhor, 1 quilômetro, desculpa. E aqui também 1 quilômetro. Então, se eu tenho esse cateto e a hipotenusa, eu posso aplicar aqui nesse triângulo o teorema de Pitágoras. Eu posso dizer que o quadrado da hipotenusa, que é o raio, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. E aí, quando eu achar o raio, se eu dobrar, eu vou descobrir qual o comprimento que tem esse primeiro trajeto aqui, que é o segmento de reta. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, a gente vai pegar aqui o maior lado, que é a hipotenusa. Vou colocar aqui o raio ao quadrado. Vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Resolvendo aqui, r ao quadrado vai ser 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. E 1 mais 1, nós vamos ter o raio ao quadrado igual a 2. Como esse 2 aqui está como expoente, é óbvio que ele vai passar aqui para o segundo membro
como um radical. Na questão, vamos destacar aqui, ó, ele diz o seguinte, que a gente vai usar 3 como aproximação para π e 1,4 como aproximação para a raiz de 2. Então eu posso vir aqui fazer o seguinte, ó, dizer que esse raio é igual a 1,4 quilômetros, ok? Só que acontece o seguinte, o que eu quero não é a medida do raio, o que eu quero saber é a distância que tem aqui, ó, do segmento F até o B. Bem, se isso aqui é a metade dessa distância, eu posso dizer o seguinte, que a distância do ponto F até o ponto B é igual a 2 vezes a medida do raio. Tá aqui, ó. Então, vou ter a distância de F até B igual a 2 vezes 1,4 quilômetros. Então, a distância de F até B vai ser 2,8 quilômetros. Só que ele diz também na questão que é cobrado por metro, ou melhor, é gasto por metro 1 hora para fazer a perfuração via segmento de reta. Então tem que ter essa distância aqui, ó, não em quilômetros, sim em metros. Mas aí tem uma relação bem simples. Cada 1 quilômetro são 1000 metros. Então o que eu tenho aqui, ó, é nada mais que 2,8 vezes 1000 metros. Ou seja, eu estou transformando esses quilômetros em metros. E 2,8 vezes 1000 eu só preciso deslocar a vírgula aqui 3 casas. Ó. Vai ficar 2.800 metros. Isso quer dizer o seguinte, que via segmento de reta, se eu sair aqui, ó, do ponto F e for até o ponto B, vai ter uma distância de 2.800 metros. Como é gasto 1 hora para cada metro, o cálculo agora é bem simples. Eu vou ter, ó, gasto ali 2.800 vezes 1, ou seja, 1 hora para cada metro, eu vou ter 2.800 horas. Então, o que foi que eu já descobri? Eu descobri que se eu for fazer a perfuração dessa galeria subterrânea via segmento de reta, vão levar 2.800 horas. Agora eu vou descobrir quantas horas vai levar se eu fizer essa perfuração usando aqui, ó, essa semicircunferência. Bem, como é uma semicircunferência, a gente sabe o seguinte, que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Então, se eu quero o comprimento de uma semicircunferência, eu vou pegar esse comprimento aqui e dividir por 2. Ok? Não é a metade? Então, se eu dividir o comprimento da circunferência por 2, eu acho o comprimento da semicircunferência. E aí, ó, aqui eu já posso fazer o seguinte, de cara, ó, cortar esse 2 com esse 2 e o meu comprimento vai passar a ser só π vezes o raio. Como ele diz na questão, vamos destacar aqui, ó, que a gente vai usar 3 como aproximação para π, a gente vem aqui substituir onde tem π por 3. O raio a gente descobriu aqui, ó, foi 1,4. Então vou substituir. Quando eu multiplicar, eu vou ter aqui 4,2 quilômetros. Ou seja, o trajeto aqui, ó, dessa galeria subterrânea via semicircunferência vale 4,2 quilômetros. Só que eu preciso dele em metros. Então vem aqui, ó, 4,2, como cada quilômetro tem 1000 metros, só é multiplicar. E aí eu uso a mesma estratégia, ó, desloco a vírgula aqui 3 casas, eu vou ter 4.200 metros. Só que para cada metro que eu perfuro aqui nessa semicircunferência, eu vou levar 0,6 horas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 4.200 e multiplicar pelo tempo que eu levo para perfurar cada metro, que é 0,6 horas. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu multiplicar aqui, ó, 4.200 por 0,6, a gente vai encontrar aqui 2.520 horas. Então, o que é que acontece? Se eu fizer o trajeto por meio aqui do segmento de reta, vai levar 2.800 horas. Se eu fizer aqui o trajeto por meio da semicircunferência, vai levar 2.520 horas. Como ele quer saber qual vai ser o menor tempo possível em hora para a conclusão dessa galeria,
o menor tempo possível é utilizando aqui a semicircunferência. Então, a resposta correta da nossa questão é aqui, ó, a alternativa B. Ok, galera? Bem, essa foi mais uma resolução das questões do Enem 2016. Se você gostou, não esquece aí de deixar o teu like, de fazer o seu comentário e de se inscrever no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.